Bom que você está preparado aí para a próxima. Tiago capítulo 3. Hoje daremos continuidade ao estudo da carta de Tiago. Iremos ler o capítulo 3, estudar o capítulo 3, aprender no capítulo 3. Ainda tem irmãos procurando, né? Amém, glória a Deus. Tiago capítulo 3, nós iremos ler a partir do versículo 1. Amém. Vamos ler, irmãos. Versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de frear também o seu corpo inteiro. Se colocamos freios na boca de cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo. Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme para onde o timoneiro quer. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domada pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter. Está cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas? Uma videira, figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Mostre suas obras pelo bom procedimento em humildade de sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração, essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto, em primeiro lugar, é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Vamos orar. Amado Deus, bendito Pai, louvado Senhor seja o teu nome. Engrandecido seja para todo sempre o nome do Senhor, pela tua bondade, misericórdia, amor, por toda a tua graça derramada sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor, que hoje se chama pelo teu nome. Porque uma vez o Senhor nos comprou pelo teu precioso sangue.
E por isso nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todo o amor e misericórdia e graça derramadas sobre as nossas vidas, por termos sido perdoados, porque o Teu amor, Senhor, foi tão grande, que nem mesmo as maiores das nossas transgressões foi capaz de apagar o Teu amor por nós. Pai, somos gratos a Ti eternamente por toda essa bondade e amor com a qual o Senhor fez, com a qual o Senhor proporcionou em nossas vidas. Meu Senhor, em nome de Jesus, é no nome dele que nós, mais uma vez, estamos reunidos aqui para ouvir a Tua palavra. E pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito bendito e santo prepare o coração de cada um de nós. Faz assim, Pai. Nos ilumina. Nos dá a capacidade de compreender a Tua palavra. Nos faz, Senhor, aptos para compreender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da Tua palavra. Oh Deus, nos abençoa dessa maneira. Fala conosco através da palavra do Senhor. E que eu seja apenas um instrumento, Pai, em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Assim eu rogo e desde já agradeço. Amém, Senhor. Glória a Deus. Nós iremos falar, irmãos, sobre a língua e sobre a sabedoria. Mas antes de mais nada, eu queria falar um pouco aqui a respeito desse capítulo 3. Porque todas as vezes que a gente ouviu, estudou, falou sobre esse capítulo, o que vem na nossa mente quando a gente fala, por exemplo, quando a gente ouve aqui, quando a gente lê aqui Tiago dizendo que a gente precisa refrear a língua. O que geralmente vem na nossa mente? O que significa, no nosso entendimento, que nós devemos refrear a língua? O que significa isso? Pensar antes de falar. O que mais? Ouvir mais, falar menos, né? O que ele disse no capítulo anterior. O que mais? Nós atribuímos esse frear a língua a quê? Quando a gente diz, olha, freia a língua. Nós atribuímos isso ao quê? Ter cuidado com a palavra, autocontrole, o que mais? Fala coisa que não deve, o que mais? Geralmente está atribuído ao quê, meu irmão? Quando você diz assim, olha, freia essa língua aí. Domínio próprio. Fala o que está cheio o coração. Como é, Roberta? Cala a boca, né? Abençoar é amaldiçoar, exatamente. Mas eu quero que vocês sejam mais específicos. Quando a gente escuta alguém falando isso aqui, olha, freia essa língua. Fofoca, não é não? Não é isso que a gente atribui? É ou não é? Quando a gente ouve isso aqui, geralmente é isso que vem na nossa mente. Olha, não fale mal de ninguém. Freia a sua língua. Não é? É isso que a gente costuma ouvir, pensar e até aprendeu. Mas não é isso que Tiago está falando. Muito embora, lá no capítulo 4, versículo 11, dê até uma olhadinha aí, mais na frente, capítulo 4, versículo 11. Ele vai dizer exatamente isso, ele vai ser mais específico, ele vai dizer que, olha, não fale mal do irmão. Olha aí, capítulo 4, versículo 11. O que diz aí? Não falei mal, uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. E se você julga a lei, já não és cumpridor da lei, mas o juiz. Então,
lá no capítulo 4, versículo 11, ele vai realmente falar isso. Olha, não fale mal do irmão. Mas, Tiago capítulo 3. Mas, no capítulo 3, não é essa necessariamente a ideia de que Tiago está tratando aqui. Muito embora, né, para que você não me entenda mal, tudo que ele vai falar aqui pode sim ser aplicado para você não falar mal do irmão. Pode ser aplicado a isso sim. Mas o que eu estou dizendo é que a intenção do Tiago nos parece que não é falar sobre fofoca. Não é a respeito de você falar mal do irmão no sentido de fofocar. Ok? Então, o que eu gostaria que nós pudéssemos fazer é justamente ver do que é que se trata esse capítulo aqui. Vale salientar que não é a primeira vez aqui no capítulo, aqui na carta de Tiago, que ele está falando sobre falar. Então, vamos lá, vamos voltar para o capítulo 1. Vamos lá, só para vocês terem uma ideia. No versículo 9, ele vai falar a respeito de falar. Ele diz assim, ó: meus irmãos, mas os irmãos da condição humilde devem se gloriar na sua alta posição. Gloriar-se tem a ver com falar, né? Se sentir e pronunciar coisas. Versículo 13 do capítulo 1. Aí ele diz, olha, quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus. Versículo 19, ele vai dizer que todo homem deve estar pronto para ouvir e ser tardio para falar. Versículo, ainda no capítulo 1, versículo 26, ele vai dizer que se alguém se considera religioso, essa pessoa deve frear a língua. Capítulo 2, ele começa no capítulo 2 dizendo que não se deve fazer discriminação de pessoas, logo no versículo 1. E no 3 ele vai falar, né? Olha, se chegar uma pessoa com roupas caras e você disser para elas, e quando chegar um de condição humilde, você vai dizer para elas. Então, mais uma vez, ele vai falar sobre pronunciar coisas. Ainda no capítulo 2, versículo 7... ele vai dizer que os ricos blasfemavam contra o bom nome dado aos cristãos. E eles blasfemavam como? Falando. Ok? Falavam mal. Versículo 12 do capítulo 2. Falai e procedei como quem há de ser julgado. Mais uma vez, ele está falando sobre o falar. Versículo 16. Se algum de vocês disser, vá em paz, e aqui o contexto era, o irmão estava passando necessidade e a pessoa simplesmente dizia para ele, vá em paz. Mais uma vez ele está falando sobre falar. Então a gente consegue perceber que o capítulo 3 não é a primeira vez que Tiago está falando sobre dizer alguma coisa. E em todas essas ocasiões que a gente leu, todas, praticamente todas, aqui o falar é algo ruim. Blasfemar, dizer ao irmão que vai em paz sem ajudar. Todas essas ocorrências são ocorrências negativas do falar. É falar coisas que não deveriam serem ditas. E essas coisas que não deveriam ser ditas, ao serem ditas, elas causariam prejuízo para aqueles que a ouvissem. Deu para entender? Sim ou não? Aí chega no capítulo 3. No capítulo 3, ele começa o versículo 1 dizendo o seguinte: meus irmãos, muitos de vocês não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de uma forma muito mais severa. A minha pergunta para vocês é: qual é a ligação entre o falar e o mestre? Quando ele ensina
ele fala. Não é? O ponto de Tiago e tudo que ele vai dizer daqui para frente tem essa conotação. O mau uso da língua quando se ensina alguma coisa. Esse é o ponto de Paulo aqui. Perdão, de Tiago. Costume de sempre estar falando Paulo, né? Esse é o ponto de Tiago aqui. Não, olha, nem todos estão prontos para ensinar. E muito provavelmente aqui ele está falando isso por dois motivos, né? Parece que os irmãos estavam querendo muito ser mestre, ensinar. E aí, muito provavelmente, ele está falando isso porque é praticamente, ele está aqui desincentivando as pessoas a serem mestres. Ou pelo menos mostrando a importância de se ensinar corretamente. O quanto o ensino correto, ele é algo, assim, que deve ser levado a sério. Porque, leia o versículo 1 aí. Preste atenção no que ele está dizendo. Nem todos vocês devem ser mestres. Aí ele dá uma razão. Qual é a razão? Qual é a razão? Os que ensinam serão julgados como? Com mais rigor. Pronto, irmãos, a partir de hoje eu não ensino mais nada para vocês. Maior rigor. A ideia aqui de Tiago, obviamente, né, é que se uma pessoa está ensinando, subentende-se que ela sabe mais. Então, se ela sabe mais e cometeu o erro, ela está cometendo esse erro consciente e não porque ela foi enganada. Por isso, ele vai ser mais cobrado. Vai ter um rigor a mais sobre ele. E aí, Tiago, ele está mostrando isso porque precisa-se ter muito cuidado com aquilo que se fala. Especialmente com aquilo que se ensina. Todo o capítulo 3 é para mostrar que uma palavra, ela pode tanto encaminhar alguém para o caminho correto, como desvirtuar essa pessoa, desviar essa pessoa do caminho correto. Que a fala, ela tem um poder muito grande na vida daqueles que ouvem. E se aqueles que ouvem estão ouvindo e crerem no que está sendo ensinado, e o que está sendo ensinado é uma mentira, é uma falsidade, ele vai estar crendo na falsidade, na mentira. Logo, ele estaria caminhando em direção à destruição. Todo mundo está entendendo, não está? Sim? Então ele está mostrando não apenas o rigor que será dado aos mestres, mas ele está mostrando a responsabilidade que todos aqueles que ensinam devem ter. Que não pode ser uma coisa feita de qualquer jeito. Precisa-se ter cuidado com aquilo que ensina. Amém? Tendo dito isso, vamos para o versículo 2. Todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também o próprio corpo. Então, Tiago está dizendo que há muitas coisas as quais o homem pode tropeçar. E isso é verdade, não é? Só existe uma coisa que pode nos fazer cair? Não, né? Tem várias maneiras de um homem tropeçar. Mas olha o que ele está dizendo, é isso que eu quero que você preste atenção. Perdão, obrigado, eu esqueci de desligar. Olha o que ele está dizendo. Nós temos várias coisas as quais a gente poderia tropeçar. Mas se a gente dominar a língua,
é capaz de a gente conseguir dominar todo o corpo. De maneira que, olha só, se alguém domina a língua, esse homem, né? E quando ele fala homem, ele está falando o ser humano. Esse homem é homem, qual é a palavra que ele usa aí? Perfeito. Uma pessoa perfeita, uma pessoa que é capaz, essa pessoa ela não tropeça. Mas note que ele está dizendo, é possível que existam muitas coisas as quais a gente tropeça. Mas em nenhuma delas o homem tropeçaria se ele começasse dominando a sua língua. Olha que coisa louca, né? Começar dominando a língua é o início ali de alguém que poderia dominar todos os seus passos. E eu preciso fazer essa pergunta. É fácil dominar a língua? Não, né? E é incrível, né? E esse é o ponto de Tiago aqui, porque se a gente parar para... É claro, né? A gente está falando da língua como se ela fosse um ser vivo, né? E obviamente ela não é um ser vivo. Ela tá a nossa... Como é que eu posso dizer? A nosso serviço, né? Mas dentro do corpo, né? A língua é um pequeno órgão. E é esse o ponto do Tiago aqui. É que um pequeno órgão, ele pode trazer um prejuízo enorme. E a partir daqui, do versículo 3, ele vai usar 3 exemplos aqui para mostrar o que a língua é capaz ou o dominar a língua é capaz. Primeiro ele vai usar o exemplo do cavalo, ele vai usar o exemplo do navio e por último ele vai usar o exemplo da faísca numa floresta. Então, o exemplo do cavalo, versículo 3. Se colocarmos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhe todo o corpo. Em outras palavras, se você coloca um arreio na boca do cavalo, você consegue fazer com que ele te obedeça e fazer com que ele tome a direção que você quer. É ou não é? Então, ele está trazendo esse exemplo como um exemplo da nossa língua. Se alguém domina a língua, ele é capaz de obedecer e ser direcionado para o caminho correto. Esse é o ponto dele aqui. O segundo exemplo é o navio. Aí ele diz, versículo 5: assim também a língua é um pequeno membro no corpo. Não, versículo 4, perdão. Versículo 4. Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequeno leme para onde o timoneiro quer. Um navio enorme é conduzido por um pequeno coisinha lá chamado leme, que leva ele para a direção correta. A língua também é capaz de fazer isso. Ela pode direcionar aqueles que usam ela de maneira sábia. Então, o mestre, ele tanto pode conduzir aqueles que ouvem em direção correta para que eles possam obedecer. Mas obedecer a quem? Ao mestre que está falando? A Deus. Aqueles que ensinam devem fazer com que aqueles que ouvem sejam direcionados a obedecer a Deus. Caso contrário, eles estarão andando por outro caminho, em direção a outro caminho, sendo direcionados a outro caminho. Mais uma vez, o ponto de Tiago é o ensino dos mestres. Certo? E que esse ensino
trago pela língua, não é? Ele pode levar à obediência, ele pode levar a uma condução, ele pode direcionar para onde ele quer que vá. E por último, aí sim, versículo 5, né? Assim também a língua é o pequeno membro no corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um bosque é incendiado por uma faísca. Eu quero que você perceba uma coisa. A língua, ela é pequena e pode direcionar para o que é bom, correto? Mas ela também pode levar a uma grande destruição. Assim como uma faísca é capaz de incendiar uma floresta inteira, um bosque inteiro, a língua é capaz de levar grandes quantidades de pessoas para a destruição. Por uma simples palavra dita ou um simples ensino errado. Eu não sei se você já tinha parado para pensar, porque é o seguinte: a maioria de vocês, que são aqueles que sempre estão aqui, né, nos cultos de doutrina, uma das coisas que vocês sempre me ouvem falar a respeito de ensino é o quê? Vê o que está escrito, o que, Peu? Cuidado com o que vocês escutam no rádio, na internet, na televisão. É ou não é? Eu não sempre estou falando isso. A gente tem que ter muito cuidado com o que nós estamos ouvindo, com o que nós estamos aprendendo, com o que a gente ouve, com o que a gente vê, com o que é apresentado para a gente como sendo de Deus, porque pode não ser. E Tiago está falando exatamente algo nesse sentido. A língua, né, os mestres que utilizam de mau uso, que usam dessa maneira errada a língua, eles podem conduzir muita gente que está ouvindo eles para a condenação. Eu quero que vocês leiam comigo, por favor. Olha aqui, o versículo 6. A língua também é um fogo como um mundo de maldade. Vocês estão vendo o que ele está dizendo? A língua, ela é um membro que traz fogo, um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo e contamina todo o corpo. E põe chamas ao curso da nossa existência. Olha o que ele está dizendo. A língua é capaz de nos levar ao fogo. E ele vai terminar, versículo 6, dizendo o seguinte: sendo por sua vez a própria língua, ela vai ser posta em chamas pelo inferno. Você está ouvindo o que Tiago está dizendo, meu irmão? O ensino errado pode nos conduzir para o fogo, levar a nossa existência ao fogo. Às vezes a gente não tem essa noção de que o ensino errado pode nos conduzir para o inferno. Por isso que é muito perigoso quem nós estamos ouvindo, quem nós estamos assistindo, o que nós estamos aprendendo. Antes de vir para cá, quando eu entrei no banheiro para tomar banho, eu deixei um vídeo rolando. E o vídeo era justamente sobre um pastor que ele estava dizendo o seguinte. Ele disse assim: olha, eu tenho certeza que quando eu for para o céu, eu vou ter muita surpresa porque eu vou encontrar muito ateu lá. Ele usou essa expressão.
Ele está certo ou errado? Vamos lá. Vamos? Eu já dei a opinião dele. Ele está certo ou errado? Berg é errado. O Berg disse errado. Perdão, o Berg disse errado. Quem mais? Bora? Não, o que ele quis dizer foi o seguinte, que muitas pessoas que aqui se dizem ateus, ele vai encontrar elas no céu. Foi isso que ele disse. Ele não está falando ateus no céu, no sentido de que quando as pessoas chegarem lá, elas continuarão sendo ateus. Não. Ele está dizendo que muitos que aqui são ateus, morreram ateus, ele vai encontrar essas pessoas no céu. Tá certo ou errado? Rapaz, que eu saiba, só tem um. Hã? Agora eu vou mudar a pergunta, tá? Vocês estão certos, né? Essa frase dele está errada, não existe isso. Agora eu quero que vocês me digam por que ela está errada. Porque isso que eu estou perguntando para vocês é o que significa vocês saberem analisar o que está sendo dito. O que mais? Ok. Também. Só para quem está assistindo e não está ouvindo, né? A Stephanie, repete, Stephanie, por favor, para eu poder repetir aqui. Reforça a ideia de que a pessoa pode viver a vida que quiser, que mesmo assim ela vai para o céu. Ok. Sim. Exatamente, né? Se fosse dessa maneira, não importa você servir a Deus ou não, você estaria indo para o céu do mesmo jeito. E vocês não estão errados, mas sabe o que realmente... Pode falar, amor. Não. Mas fale, se você quiser falar. Ah, é verdade, tinha esquecido dessa parte. O problema está nisso. Porque o que ele quis dizer, né? Ele concluiu com essa frase que a Adriana falou. Olha, por que ele disse que muitos ateus, que são ateus aqui, ele acreditava que iria ver eles no céu? Porque Deus conhece o coração. O que ele quis dizer é, o cara é ateu, mas ele tem um coração bom. E por isso ele vai para o céu. O problema dessa frase que ele falou é que, primeiro, ele disse que existem pessoas boas, não é? Que independente delas acreditarem ou não em Deus, elas vão para o céu. Primeiro, a Bíblia diz que não há ninguém bom. É só você ler Romanos 3, você vai ver que não há um sequer. E o próprio Jesus, quando o cara chegou lá falando para ele, bom mestre, ele disse o quê? Bom só há um, que é Deus. Ele não estava dizendo que ele, Jesus, não era bom, ele só estava dizendo que você por acaso está me reconhecendo como Deus, porque só quem é bom é Deus. Então ser humano nenhum é bom, só para começo de conversa. E segundo, a gente tem várias e várias passagens na Escritura que vai mostrar que a pessoa, se ela não tiver fé,
ela não agrada a Deus. É só a gente ler Hebreus 11:6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ele termina o versículo. Porque é necessário que aquele que crê em Deus creia que ele é galardoador daqueles que o servem. Como é que eu vou? Porque galardoador é aquele que vai recompensar. Como é que eu vou crer que alguém vai me recompensar se eu não creio nem em quem está fazendo a promessa? É impossível. E aí entra no que a Adriana falou, né? Porque se a questão é porque a pessoa é boa, então basta ela fazer boas obras que ela vai para o céu. Então a fé já não é, a salvação já não é pela fé, pela obra. Eu estou dizendo tudo isso para que vocês consigam perceber e analisar as frases que são ditas, independente de quem diga. Pode ser até eu falando aqui, você precisa analisar e ver se isso que está sendo falado se encaixa com a Escritura, que a Escritura é a nossa regra de fé. Não é a palavra do pastor. Ellen White. Os adventistas têm várias doutrinas estranhas, né? Uma delas que você falou, eles colocam os escritos da Ellen White em pé de igualdade com a Escritura. Então, quando eles têm alguma dúvida em relação à Escritura, eles sempre vêm com a conversa fiada de dizer: vamos ver o que a profetisa Ellen White disse. Eu estou interessado no que a Ellen White falou, mano. A outra doutrina estranha deles é que a alma vai ser destruída, né? Vai ser eliminada. Eles creem nisso, na aniquilação da alma. Eles não acreditam no inferno como sendo uma coisa eterna, como a Bíblia mostra. Eles acreditam que quando a pessoa morrer, ela vai ser aniquilada no inferno. Isso, o fogo eterno para eles... que nunca na verdade eles acreditam no fogo eterno, eles não acreditam na condenação eterna. Eles acham que a alma será aniquilada. Isso, tem várias coisas estranhas, né? Mas vamos voltar aqui para o texto, né? Porque senão a gente foge. O que Tiago está mostrando, e foi isso que eu tentei mostrar para vocês falando essa frase, o quanto é perigoso o mau uso da língua. Especialmente no que se trata ou no que diz respeito a ensinar. Então, o ensino, ele é fundamental, tanto para conduzir para o caminho da obediência a Deus, e ele pode ser perigoso se ele for conduzido na direção oposta, que levará ao que diz aí no final do versículo 6. Ele pode levar o curso da nossa existência para o fogo e levar, por sua vez, ao inferno. Então, crer no ensino errado é comprar a passagem de primeira classe para o fogo eterno. É por isso que é tão importante nós conhecermos a verdade, para não sermos iludidos pelo ensino errado. O próprio Jesus nos advertiu, não é? Cuidado com os falsos profetas. Eles serão tão convincentes que eles serão capazes de enganar, se possível, até os escolhidos. Versículo 7. E aí ele continua ainda nessa ideia, né? De mostrar o quão pode ser importante o dominar a língua, como perigoso também não dominá-la. Olha só. Pois toda espécie de feras, aves, répteis, animais marinhos
doma-se e tem sido dominada pelo homem, mas o homem não consegue dominar a língua. Olha que coisa doida, né? O homem consegue dominar todo tipo de animal. Doma um elefante, doma um leão, doma um urso, doma feras, né? Consegue dominar, né? Eu não sei se você já viu aqueles parques aquáticos que tem baleia, o cara consegue fazer com que a baleia obedeça a ele, mas ele não consegue fazer a própria língua ser dominada. Versículo 9. Aliás, versículo 8 ainda. Mas o homem não pode dominar a língua. É um mal que não pode se conter. Está cheia de veneno mortal. Olha que coisa doida. A língua está cheia de veneno mortal. E aqui eu quero só que você... Porque ele está dizendo aqui no versículo 8, né? É um mal que não pode se conter. Ele está usando aqui um gênero de exagero, tá? Ele não está dizendo que ela não pode ser dominada. Ele está exagerando aqui. Olha, não pode conter. Ele contém tudo, mas não pode conter a língua. A gente faz isso às vezes, né? Usa desse exagero. É isso que ele está fazendo aqui. Mas, mais uma vez, não desmarque aí, mas vá para 2 Reis. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês que eu acho importante. 2 Reis, capítulo 4. Há muito tempo atrás eu li um livro chamado Morte na Panela. Isso. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 38. Eu pedi para vocês abrirem e esqueci de abrir aqui. 2 Reis 4, versículo 38. Vocês acharam? Eu não sei se na Bíblia de vocês tem um tema em cima desse versículo 38. Tem? Como é que está escrito aí? Morte na panela. Hã? O cozido envenenado, né? Vamos ler. Versículos do 38 ao 41. Eliseu voltou de Gilgal, quando a fome atingia a terra. Enquanto os seguidores dos profetas estavam com ele, Eliseu disse ao seu servo: põe o caldeirão no fogo e prepara um cozido para os seguidores dos profetas. Então um deles saiu ao campo para apanhar ervas. Encontrou uma trepadeira silvestre. Ele colheu os seus frutos, enchendo sua capa. Quando voltou, picou-os no caldeirão do cozido sem saber o que era. Depois serviram aos homens e quando eles provaram o cozido, gritaram: ó homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais comer. Mas Eliseu disse: trazei farinha. Ele a depositou na panela e disse: servi os homens para que comam. E já não havia mais perigo no caldeirão. Muito bem, volte lá para Tiago. O que isso tem a ver, né? Há muito tempo atrás eu li um livro que o título do livro era esse, Morte na Panela. Era até um livro do Hernandes Dias Lopes. E aí, a questão é o seguinte, preste atenção. Aquele homem que saiu para colher, né? E ele acabou colhendo uma erva que era venenosa. E ele não sabia, mas ela tinha veneno. Qual era o propósito do cozido? Alimentar. Mas, se eles comessem, iam morrer. O ensino da palavra, ele tem o propósito de alimentar. Mas se o ensino for errado, ao invés de alimentar, ele vai matar. Vocês entenderam isso? Porque se conduzir ao caminho do erro não é vida, é morte. Se a gente crê na mentira, iremos morrer.
E ai de alguém, né? Assim, tomara que alguém grite para nós: tem morte na panela. Porque se ninguém gritar, nós iremos nos alimentar disso e morrer. E é exatamente o que eu estou gritando para vocês agora. Cuidado! Porque o que vocês podem estar ouvindo por aí é morte na panela. Não vai alimentar, vai matar. Vocês entenderam, meus irmãos? Versículo 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Deixa eu primeiro explicar uma coisa aqui, porque ele vai trazer aqui agora algumas contradições, né? Das quais a língua pode fazer parte. A primeira delas é justamente esse. Como é que uma língua pode ser usada tanto para bendizer a Deus, como para amaldiçoar os irmãos? Isso é contraditório. E por quê? Porque as pessoas, os homens, eles são a imagem de Deus. Você bendiz a Deus e amaldiçoa os homens que são a imagem de Deus. Vamos ler o versículo 9, porque é isso que ele está dizendo. Ó. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Isso é contraditório. E como é que alguém amaldiçoa alguém? E aqui você pode pensar pelos dois sentidos, mas o sentido de Tiago aqui é justamente quando você traz maldição para a vida da pessoa, baseado em quê? No ensino que é trago para ela. Se o ensino é o ensino errado da Escritura, você está trazendo maldição. Em que sentido? Ela vai para o inferno. Então, é contraditório alguém pensar que pode, né, bendizer o nome de Deus e não ligar para o que está sendo ensinado. E aí o ensino, ao invés de abençoar, traz uma maldição. Ele continua, versículo 10. E aí ele vai usar outros exemplos aqui, né? Da mesma boca procede bênção e maldição. Não deve ser assim. Versículo 11. Será que da mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Será que, por acaso, uma figueira produz azeitona? Uma videira produz figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce? Por acaso alguém pode dar um fruto diferente daquilo que sai da boca dele? Em outras palavras, se o que sai da boca é erro, não pode produzir frutos bons, não pode produzir o fruto certo. Porque uma figueira não produz... Aliás, não é nem figueira, né? Ele usa qual primeiro, meu Deus? É isso mesmo. Uma figueira não pode produzir azeitona. Uma videira não pode produzir figos. Se assim fosse, iria produzir frutos errados. Não pode, da mesma fonte, jorrar água salgada e doce, amarga e doce. Não pode. Não tem como. Isso é contraditório. Versículo 13. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade e sabedoria. Aqui o que ele está dizendo é que aquilo que está saindo da boca daquele que ensina precisa ser visto na sua vida, no seu proceder. Precisa ser percebido como fruto.
Porque não tem como ele ensinar uma coisa e proceder diferente. Porque uma figueira não produz azeitona e uma videira não produz figo. Não tem como ele dizer algo e viver outra coisa. Isso seria hipocrisia. É contraditório. É preciso que se veja na vida daqueles que ensinam aquilo que eles estão ensinando. Estão entendendo isso? É isso que Tiago está deixando bem claro aqui. Então, como é que pode alguém que se diz um servo de Deus ensinar a mentira? Não pode. Porque não tem como sair água doce e salgada da mesma fonte. Não tem como uma figueira produzir azeitona, não tem como uma videira produzir figos. Se ele é um servo de Deus, ele vai ensinar a verdade. Se ele não ensina a verdade, ele não é um servo de Deus. Ele está deixando bem claro isso, e ele já deixou bem claro o que pode causar na vida de alguém o ensino errado, a destruição que pode trazer. 14. E aqui, irmãos, olha só. Não vos orgulheis, nem mintais, nem mintam contra a verdade. Se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração. Não mintam contra a verdade. Olha, não precisa a gente ir longe. Se a gente olhar para o cenário evangélico hoje, a gente pode encontrar, não precisa nem procurar, basta olhar. E nós vamos ver muita gente que está pregando algo contrário à verdade de Deus. Que está pregando mentiras, que é contra a verdade. E pelo quê? Com qual propósito? Com o propósito de ambição, de poder, de vaidade. Quantos não pregam porque eles querem que a igreja dele tenha mais gente do que a do vizinho? Quantos não estão pregando mentira só porque eles querem ficar ricos, ambiciosos? Tem pretensões megalomaníacas. Querem ter mega igrejas, simplesmente por ambição ou por inveja do que ele viu ali. E aí começam a propagar mentiras, porque, irmãos, por incrível que pareça, não existe nada que atrai mais gente do que a mentira. A mentira atrai gente, meu. Porque a gente tem esse costume de querer a mentira. Eu não vou longe, não. Quando você pergunta para o seu marido, presta atenção. Quando você pergunta para o seu marido que se você está gorda, qual é a resposta que você quer ouvir? Mesmo que não seja verdade. Se essa pergunta é feita, você quer ouvir a verdade ou não? A gente odeia a verdade. Agora, a minha esposa sabe que se ela fizer essa pergunta, ela vai ouvir a verdade. Exato. Exatamente. Uma coisa que, falando de filhos, né? Uma coisa que eu sempre falei para os meus filhos foi a verdade. Eu lembro que a gente passou até por um constrangimento uma vez, porque eu sempre ensinei para as meninas, e para o William também, sempre ensinei que Papai Noel não existe. Desde que elas eram bebezinhas. E uma vez a gente passou por um constrangimento, porque as filhas do vizinho falaram de Papai Noel e a Rebeca disse, mas Papai Noel não existe.
Mas, por que eu sempre preservei pela verdade? Porque eu jamais gostaria que elas crescessem achando que eu menti para elas, nem que fosse por um momento. Depois que elas crescessem, elas pudessem pensar que o meu pai sempre nos falou a verdade, ainda que isso pudesse nos ferir. Ele não vai mentir para mim. Então, quando, por exemplo, pedia para comprar alguma coisa, eu sempre dizia não se eu não fosse comprar e dizia sim se eu fosse comprar. E elas sabiam que se eu dissesse não, eu não ia. Eu não dizia aquela frase que as mães, né, pelo menos da minha época, gostavam de dizer: na volta, a gente compra. Nós nunca voltávamos pelo mesmo lugar. Se fosse para comprar, compraria. Se não fosse para comprar, eu diria: não vou comprar. Eu nunca disse esse tipo de mentira para elas. E elas sabem disso. E hoje, se elas me perguntarem, elas sabem que eu vou falar a verdade. Não, time de botão, era. Eu não me lembro disso, não. Eu lembro que eu comprei muito time de botão. Eu comprei com meu dinheiro. Muito... Nem tinha dinheiro. Amém, irmãos? Não sei de onde foi que eu parei. Ah, sim. Se nós olharmos para o cenário evangélico, a gente vai ver que muitos fazem isso aqui que está no versículo 14. Mentem contra a verdade por orgulho e nutrem sentimento de inveja e sentimento de ambição no coração. Justamente por inveja ou por ambição, eles mentem. Pregam a mentira. Versículo 15. Aí ele vai dizer, e vai deixar isso bem claro, né, que esse tipo de ensino mentiroso por inveja ou por ambição não é a sabedoria que vem de Deus, né? Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a sabedoria terrena, animal e demoníaca. Ensinar a mentira por inveja, por ambição, por orgulho, não é a sabedoria que vem de Deus. É uma sabedoria mundana, terrena, animal, demoníaca. Não vem do Senhor. E ela é destrutiva. Ela destrói. Porque a língua tem esse poder de destruir. Versículo 16. Pois onde há inveja, sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. É óbvio. Eles pregam a mentira por ambição e por orgulho. E aonde há orgulho, inveja, ambição, há confusão. Olhe para esse cenário. E vocês vão ver que por ambição, por inveja, por poder, por ganância, há muitas confusões e brigas. Há muitas ações nocivas que matam. Vocês devem ter acompanhado os noticiários de muito tempo atrás, de uma mulher chamada Flor de Lis. O que ela fez? Exatamente. Por conta dessas coisas. Versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia.
Preste atenção que ele está dizendo que a sabedoria que vem de Deus é o oposto de tudo que ele falou até agora. Olha o que ele diz, ó. Lá no versículo... Cadê, meu Deus? Versículo 5. Olha o que ele diz, ó. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Ela pode incendiar um bosque com uma faísca. Aí no 6 ele diz, ó, a língua também é um fogo, como um mundo de maldade, colocada entre os membros do nosso corpo e contamina todo o corpo. Tá vendo? O ensino, o uso errado da língua para o ensino errado contamina todo o corpo, não é verdade? Mas a sabedoria que vem do alto, versículo 17, ela em primeiro lugar o quê? Pura. Se o ensino errado contamina, o ensino correto purifica. Purifica. Se o ensino errado não vai dizer para você o que é e que não é pecado, viva a sua vida de qualquer jeito, faça tudo que você quiser bem fazer. O ensino errado vai te levar a isso. O correto vai dizer: abandone o pecado. Exatamente. Mas essas igrejas, esses ensinos, eles não vão trabalhar para uma purificação, pelo contrário, eles trazem contaminação. Eles fazem com que todo o corpo seja contaminado. Ele está fazendo aqui a ideia do seguinte: olha, a língua é um pequeno órgão na boca que pode contaminar o corpo todo. Lembra o que Jesus disse? O que contamina o homem é o que sai, não é o que entra. Então o que sai, a língua, contamina todo o corpo. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é pura. Ela purifica. Porque ela vai te ensinar a abandonar a impureza. Exatamente, a prática do pecado. Em segundo lugar, ela é pacífica. Ora, como é que pode haver paz no meio de pessoas que estão sendo ensinadas equivocadamente? Não pode. Imagine uma igreja que todo mundo fala mal de todo mundo. Claro. Exatamente. Então a igreja que todo mundo fala mal de todo mundo é uma igreja que não tem paz. Mas a sabedoria que vem do alto, ela traz o quê? Paz. Ela é pacífica. Ela é moderada. Vocês lembram a primeira coisa que vocês falaram aqui? Que a língua, que segurar a língua é ter cuidado com as palavras? A sabedoria que vem do alto, ela é moderada nas palavras. Por mais que ela fale a verdade, ela fala a verdade com a preocupação de não ferir, de não magoar. Não fala para ofender. Fala para fazer com que você realmente saiba a verdade e ande pela verdade. Esses dias, a gente foi visitar um casal, eu e a Adriana. E esse casal, ele, infelizmente, ele foi usado numa pregação como exemplo de uma maneira muito negativa. Muito negativa mesmo. E a pessoa que falou o exemplo, que pregou esse exemplo, não estava nem aí se estava ferindo ou não aquela família. E quando ele foi questionado por isso, ele disse: eu fiz e faria de novo. Eu disse e diria de novo. Isso não é sabedoria do Senhor. A sabedoria do Senhor é pacífica. A sabedoria do Senhor, ela é moderada.
E a outra coisa que ele diz aqui, ela é tratável. Vá para o versículo 8. No versículo 8 ele diz que a língua é um mal que não se pode conter, não é? Só que aqui, no versículo 17, ele está dizendo que isso é tratável. Não é irremediável, é possível tratar, é possível curar, é possível, com o ensinamento correto da Escritura, que nós possamos ser capazes de sermos tratados a ponto de conseguir frear a nossa língua. E ele continua. É cheio de misericórdia, né? Porque se tem misericórdia, ele vai se preocupar com o que ele está falando. Porque ele não quer desencaminhar os seus ouvintes. É cheio de misericórdias, bons frutos, não é? A gente viu ele falando de frutos, não foi? Ele disse, olha, a figueira não produz azeite, né, azeitona, e nem a videira produz figos. Ela produz o fruto correto, é cheia de bons frutos, frutos certos. É imparcial e não tem hipocrisia. Por quê? Porque aquilo que ele ensina, ele pratica. Ele pratica. Essa é a sabedoria que vem do alto. E para concluir, ele diz: o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. O que ele está dizendo é: o fruto semeado em paz é semeado por aqueles que promovem a paz. O verdadeiro ensino não produz divisão. O verdadeiro ensino não vai fazer com que os irmãos entrem numa guerra entre si. O verdadeiro ensino não produz segregação, como o Berg falou. O verdadeiro ensino promove a paz. A paz entre os irmãos. O verdadeiro ensino, ele traz a justiça de Deus. Amém? Por favor, irmãos, tenham cuidado com o que vocês ouvem. Tenham cuidado com aquilo que vocês têm ouvido. Não sejam esponjas. O que uma esponja faz? Absorve o quê? Tudo. Vocês precisam aprender a serem peneiras. O que a peneira faz? Ela não deixa, né, a sujeira, por assim dizer, o bagaço, aquilo que é ruim passar. Uma vela do filtro, né? O novo. Acabou de contar a idade dele. A vela de filtro. Hã? Ele quase que falou que era aquele pano que botava na boca do pote. Amém? Não sejam esponjas. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Aliás, pode ficar em pé, não tem problema não, porque eu só trouxe 2 lições, aplicações aqui para nós. E aí em pé mesmo dá para vocês lerem. A primeira aplicação é: temos que ter muito cuidado com o que estamos ensinando. Isso aqui é para quem ensina, tá? Temos que ter responsabilidade para ensinar a verdade de Deus mediante sua palavra. Uma palavra pode direcionar para o caminho correto, ou pode trazer grandes prejuízos para aqueles que nos ouvem. E segundo, temos que ter muito cuidado com o que aprendemos, com o que ouvimos. Porque se por um lado ensinar errado pode levar pessoas aos caminhos errados, por outro lado, aprender errado pode nos levar por caminhos errados. Por isso, temos que ter muito cuidado com o que nós estamos ouvindo e aprendendo. Ensinar errado pode
desencaminhar pessoas. Aprender a ouvir errado pode nos desencaminhar. Por isso nós precisamos ter cuidado quando ensinamos e quando aprendemos. Amém? Oremos. Amado Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pelo Senhor nos ensinar, Pai, através da tua palavra. Continua falando, Deus, ao nosso coração pela tua palavra. Ela é a nossa regra de fé e prática. É pela tua palavra que vivemos. É pela tua palavra, Senhor, que nos conduzimos, nos comportamos. E é sempre a tua palavra que nós queremos ensinar e aprender. É ela, Deus, e mais nada. Não é opiniões, não é pensamentos, não é o espírito mundano dessa época que vivemos. É a tua palavra pela qual nós queremos conduzir a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a frearmos a nossa língua. Aqueles que ensinam, que possam ser conduzidos e tomarem cuidado para que as suas línguas não destruam a fé de ninguém. E aqueles que ouvem, que eles possam ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz e aprender a analisar tudo, Pai, tudo que ouvem, para não permitir que os seus corações sejam cheios de ensinos errados que podem conduzi-los à perdição eterna. Pai, nos blinda o nosso coração, cuida da nossa mente, protege a nossa mente e o nosso coração de todo e qualquer ensino falso, mas abre o nosso coração para todo o ensino da tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos porque sabemos que o Senhor há de fazer com todos aqueles que verdadeiramente querem ouvir e aprender da tua palavra. Leva-nos em paz, nos protege no caminho de volta, para que nenhum mal venha nos acontecer. É isso que rogamos, Pai. E em nome de Jesus te agradecemos. Hoje e para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz. Que o Senhor nos abençoe. Não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Amém.